Senhor, irmãos, amém? Hoje é a nossa primeira quarta-feira do ano, amém? Então, assim, é uma ótima oportunidade de nós estarmos iniciando esse ano adorando ao Senhor. Quem veio adorar o Senhor aqui nesta noite? Aleluia! Então Ele sonda o meu e o seu coração, irmãos. Ele sonda os nossos corações, amém? Vamos orar, entregar a vida da pastora Catarina nas mãos do Senhor, para que Ele possa usá-la para a glória dEle. Senhor, nós te louvamos na beleza da Tua santidade, te rendemos graças, Pai, porque Tu és bom, o Senhor cuida de nós somos Seus filhos, nós somos Seus filhos amados, e viemos aqui nesta noite, Senhor, para Te adorar, para bendizer o Teu santo e poderoso nome, aleluia. Que o Senhor possa encher o nosso coração nesta noite, Senhor, da Tua presença. Já louvamos aqui nesta noite, Senhor, já ofertamos, já oramos, e agora vamos escutar a Sua voz. Que possamos sair daqui edificados pela Sua palavra, porque ela é viva e eficaz e jamais volta vazia. Usa a Tua filha, Senhor, para a glória do Teu nome. Encha o seu coração e a sua mente da palavra que venha do céu para os nossos corações. Que saiamos daqui edificados, Senhor, e possamos guardar na tábua do nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, pode se assentar. Eu queria trazer para a igreja uma palavra bem conhecida que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 16. Eu vou ministrar a partir do 23, mas para que a gente entenda, eu vou ler do 16 em diante. E na minha Bíblia ele tem como tema: Paulo abre mão de seus direitos. Primeira quarta-feira do ano, eu hoje tentei fazer a minha parte. Eu mandei mensagem para várias pessoas, falando para elas o quanto seria bom ela estar aqui nessa noite, como dando para Deus a sua primícia, né, do seu ano, em busca da sua família. E porque essa palavra ela tem falado muito ao meu coração sobre, se eu tivesse que dar um tema, seria a grande corrida anual. Nós vamos começar a correr de novo, amém, igreja? Nós corremos, e eu não sei você, mas eu falei isso também na oração ontem, que no domingo, no sábado, quando nós passamos a virada aqui, eu fiquei muito incomodada, porque a igreja nunca esteve tão vazia como em todos os anos. A gente tem aqui basicamente 20 anos a igreja neste local, e foi uma das primeiras vezes que eu vi a nossa virada vazia. E o que me incomodou não foi porque as pessoas não estavam aqui, talvez porque elas estivessem com seus familiares, talvez porque elas estivessem viajando, mas talvez porque elas estivessem cansadas de correr, de caminhar. E isso tem me preocupado, porque a responsabilidade também é minha de motivar aqueles que estão cansados e sobrecarregados. A responsabilidade é tua de motivar aquele que está do seu lado, que está cansado, está sobrecarregado. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz sobre uma corrida. E Paulo abre mão de seus direitos para fazer com que as pessoas entendam o quanto é bom correr, sabendo que você tem um alvo. Nós não estamos caminhando, nós não estamos andando de um lado para outro como se estivéssemos vagando. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. E nós não podemos nos cansar. Nós podemos até
vou falar melhor, nós podemos cansar sim, nós não podemos parar. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E no versículo 16 começa assim: e no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, Paulo falando, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é então a minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muito a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo da lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estavam debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Aí vem aonde eu quero chegar. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. E o Senhor tem falado isso ao meu coração. Não é fácil ser um atleta, não é verdade? Se a gente for estudar, eu fui pesquisar alguns, o atleta olímpico, por exemplo, a rotina de treinos pode ser desgastante e repetitiva até que os movimentos sejam naturais e precisos. Eles têm as constantes lesões, dietas restritivas e eles treinam numa base de 12 horas por dia, incansavelmente, para chegar à perfeição. Muita dedicação e renúncia eles fazem, porque eles têm um objetivo, eles têm um alvo, eles querem chegar naquele lugar, eles querem alcançar a medalha ao qual eles estão almejando diante da categoria ao qual eles têm treinado. Eles se programam e se esforçam porque têm uma meta a atingir. E os atletas se preparam até os seus corpos e mentes chegarem à exaustão. Eles querem o prêmio, eles querem chegar no alvo. Nada fazem eles saírem do foco. Nem a dor de uma lesão, nem o desânimo de um dia mal dormido, nem um problema familiar, nada tira eles do foco. Na época que eles vão para se preparar, chegando próximo do evento ao qual eles querem competir, nada disso faz com que eles percam o foco. A gente viu aí, tinha um atleta até que perdeu o seu pai, acho que foi até jogador do Brasil, não sei, ou eu estou confundindo, porque eu sou brasileira, mas eu sou campeã mundial, amém? Desculpa. Talvez tenha sido do jogador do Flamengo, que mesmo assim, ele tendo perdido o pai, ele foi jogar, porque ele precisava
ganhar aquela partida, para chegarem no alvo que eles queriam, que eles tinham treinado durante todo o ano. E aí eu quero trazer para nós. A Bíblia compara a vida cristã a uma corrida. A cada ano avançamos mais uma etapa da corrida. A cada ano nos leva mais próximo do objetivo. E eu pergunto a vocês, o objetivo está muito perto, vocês não acham? Os sinais estão todos aí. A cada dia está estreitando tanto que nós deveríamos estar igual a esses atletas, correndo para buscar a palavra, buscar a comunhão, buscar entendimento do que Deus quer conosco, mesmo que seja exausto, mesmo com um dia mau, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, porque o objetivo das nossas vidas tem sido apresentado bem próximo de nós. E para alcançar esse objetivo, quero hoje falar de 4 tópicos. O primeiro é: precisamos de disciplinas. Ô, palavrinha difícil é a tal da disciplina, né, Valdemar? Fala aí, todo mundo tá com saudade do é. Todo mundo fala o é. Quando você não tá, todo mundo é. E aí eu fui ver que os astronautas, eles têm equipamento apropriados, eles têm toda uma estrutura montada, e só que as estruturas e os equipamentos deles são separados criteriosamente, são cuidados até para poder eles irem nessa jornada tão perigosa. Mas o que é mais importante é que eles passam por um treinamento rigoroso. Não adianta eles terem equipamentos bons, roupas boas, se eles não tiverem um treinamento rigoroso, disciplinado, para que eles entendam como eles vão reagir onde eles chegarem ao objetivo, de nada vai adiantar. Só que o equipamento deles, sem o objetivo específico, de nada adianta. E os cristãos também devem ser disciplinados. Os disciplinados aonde? Na nossa vida devocional, nos pensamentos, naquilo que fizermos e falarmos, e principalmente no domínio próprio. Devemos ser equilibrados em todas as coisas, em todas as áreas de nossas vidas. E talvez nós tenhamos iniciado um ano e por algum motivo nós nos perdemos nisso. Nós nos cansamos na caminhada, deixamos o devocional para trás, deixamos a nossa busca de lado de uma forma mais bem simples, no sobrar do dia, no sobrar dos afazeres. O devocional, então, a gente prefere ler das mensagens de um Instagram, do Facebook, porque na caminhada desse ano nós cansamos, nós nos sobrecarregamos. Mas nós precisamos entender que um atleta, nada o tira do foco por um alvo perecível. Nós cristãos temos um alvo que não irá perecer. E essa noite eu queria te motivar a ser alavancado, a voltar a caminhar, a correr como se você tivesse que esmurrar o seu corpo, se você tivesse que matar a sua vontade para um alvo que não tem para onde nós irmos diferente. Nós não temos nada que a gente possa fazer, que a gente vai alcançar um alvo melhor do que esse que já foi nos posto a percorrer, que é em Cristo Jesus. E aí, para isso, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo e não pela nossa carne. Gálatas 5, 21, 22 diz assim. Põe aí, por favor. Me chamou a atenção, eu até sublinhei, que diz assim, ó. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum
satisfarão os desejos da carne. Só vamos conseguir não satisfazer o desejo da nossa carne se nós estivermos em espírito. E para que nós estejamos em espíritos, teremos que estar com as nossas atividades em dia. E quais são as nossas atividades? É o nosso devocional, é o nosso tempo com Deus, é a nossa oração, é a leitura da palavra, é a comunhão com os irmãos, é o partir do pão, é a oração. Sabe, irmãos, ser cristão é um conjunto de coisas que precisam estar aliados para que isso funcione. Porque se isso não estiver alinhado, o que prevalece é a carne. Eu falei para a Patrícia ali agora, hoje é quarta, sábado, sei lá, domingo. Eu ainda estou meio perdida nas horas, nos dias. A gente falou que segunda-feira todo mundo ia voltar à dieta. Porque é isso. Fim de ano faz isso. A gente extravasa, come como se fosse não existiu o amanhã. Comemos que nem porcos. É verdade, é gostoso comer. Eu amo comer. Mas na segunda, depois das festas, dá uma dor na consciência, as calças apertam, as banhas esparramam e fica brabo. E aí eu falei com ela assim, cheguei ali perto dela e falei, caramba, tô com uma fome. Parece ter um buraco aqui, porque o meu café da tarde hoje foi uma torradinha com café sem açúcar. E eu tenho comido um mês inteiro muita extravagância. E voltar à disciplina tem preço, irmãos. Tem renúncia, tem dificuldade, sabe? Voltar à rotina, voltar a uma disciplina, não é somente na nossa vida comum do dia a dia. O que o Senhor nos chama nessa noite é para que nós voltemos à disciplina de buscá-lo, de entender que Ele está voltando e que se Ele voltar agora, a nossa carne vai tão aguçada que nós não estaremos em espírito para entender o teu toque, para entender o seu agir, o seu manifestar. E é isso que Ele nos chama nessa noite. Ei, volte para perto, se discipline a buscar a minha vontade. Até para voltar o devocional, eu estou falando de mim. Está sendo difícil. Eu coloco um monte, eu falei para o Marcelo, eu não vou comprar mais nada, não me deixe comprar. Eu tenho tanto devocional, tanto planner, porque os outros falam que é bom, eu compro. Mas a palavra também diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não troque o seu tempo buscando na palavra de Deus por livros que edificam sim a sua vida, que tem pessoas de homens de Deus, mulheres de Deus que fazem, mas a gente dispensa isso, porque é muito mais fácil a gente já pegar esmiuçado do que a gente ouvir a palavra de Deus. O Senhor, eu viajando, o Senhor falou comigo assim, eu tentando comprar um curso, e o Senhor falou assim, eu não quero que você faça esse ano. Eu quero que você debruce na minha palavra. Pare de achar que eu só dou para essas pessoas aquilo que se você me buscar, eu também te dou. E aí eu entendi por que Ele não deixou eu comprar. É cômodo, irmãos. Mas para eu entender o que Ele quer, eu preciso me disciplinar em sentar, não ouvir outras vozes, trazer à existência a voz dEle ao meu espírito. Mas para que o Espírito entre em mim, nessa atmosfera, a minha carne tem que morrer. A minha carne tem que estar renunciada todos os dias. E isso gera uma disciplina, e Ele nos chama nessa noite. Ei, eu preciso que você volte a ter disciplina. E a segunda, precisamos de direção. Filipenses 3, 13 e 14. Que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as questões adiante, para as que estão adiante.
Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, ele falou no meu coração, não podemos mais perder tempo olhando para trás. Precisamos abandonar o passado e olhar para o alvo. É início de ano. Não adianta eu ficar aqui lamentando aquilo que eu prometi lá atrás e que eu não fiz. Me lamentando daquilo que eu poderia ter feito melhor e eu não fiz. Eu estou perdendo tempo, porque eu não consigo mudar o que eu fiz à tarde de errado. Imagina o que eu fiz há um ano atrás. O Senhor fala para mim e para você, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ei, igreja, avança para o alvo que é Cristo Jesus. Esquecendo os erros, esquecendo as mágoas antigas. O que passou, passou, não podemos mudar. Podemos sim fazer novo e melhor. Não adianta eu ficar murmurando, eu podia, e com isso eu vou gastando tempo, eu vou saindo daquilo que o Senhor quer, quando eu esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço em fazer melhor, em fazer diferente, para chegar no alvo posto diante de mim. Avançando para as coisas que estão adiante, agarrando as oportunidades de servir a Cristo, avançando para frente, recebendo rapidamente todos os desafios espirituais. Nós estamos iniciando um ano onde o pastor Marcelo, na noite de virada, foi usado por Deus para dizer que ele vai ser o melhor ano das nossas vidas. E isso só depende de mim e de você, porque o Senhor quer isso, irmãos. Talvez eu e você até hoje não tenhamos recebido, porque ficamos olhando para trás e nos lamentando por aquilo que passou e que não fizemos e que também não podemos mudar mais nada. Então avança, esse é o alvo dessa noite. E terceiro é prosseguindo para o alvo. Como fazer isso? Usando melhor o tempo para serviço cristão, vivendo sempre para a glória de Deus e não para a nossa, e esperando sempre o retorno do Senhor e não dos homens. O Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Outra coisa que nos paralisa no chamado, que nos paralisa na corrida, é que muitas das vezes a gente quer uma batidinha nas costas, esperando que o que a gente fez divide a glória do Senhor com a gente. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém, ele só quer a sua obediência, e a recompensa vem dele, não vem da batidinha no teu ombro. A batidinha do ombro deixa para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Você que conhece, se ele te mandou fazer, faça. Se ele te mandou servir, sirva. E aí a recompensa vem dele. Amém, igreja? E quarto, precisamos estar vestindo-se adequadamente para a corrida. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecados que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por nuvens de testemunha, ele pede para que a gente persevere na corrida que nos foi proposta por ele, não é pelo homem. Quantas coisas nos é proposta fazer e nós nos dedicamos dando o nosso melhor? Quanta exaustão no nosso corpo, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família, a gente gera em casa, na nossa vida, por percorrer algo que nos foi proposto. E quando é proposto para nós fazermos a vontade do Senhor, a gente sempre tem uma desculpa para depois. Aqui ele fala, persevera a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da minha e da tua fé.
É Ele, irmãos. É por Ele e para Ele todas as coisas. Precisamos abandonar todo o embaraço. Os corredores, eles vestem roupas leves. Sabe por quê? Porque eles não colocam peso extra nenhum que impeçam eles de chegar no objetivo. Eles botam aquelas roupas de tactel, aquelas roupas bem mais levinha, para que nada corte o embalo que eles têm numa corrida. Eles colocam aqueles macacões na natação para que a água não impeça. Eles tiram tudo aquilo que impeça, todo o peso que possa os tornar lentos. Início de ano, primeira quarta-feira de 2023, você vai começar mais um treino rumo ao título, amém, igreja? Você tem um alvo, você tem um prêmio e você precisa correr sem peso. Você precisa mudar as suas vestes nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite com as suas vestes pesadas. Elas estão pesadas, elas estão te cansando. Quando Jesus falou para trocar o fardo com Ele, que o dele é leve. Você pode trocar as suas vestes nessa noite. Quais pesos têm sido obstáculos ao teu progresso? O Senhor me perguntou, sabe? Quais são os pesos que eu tenho carregado que têm me impedido de prosseguir? De eu melhorar nessa corrida que eu determinei seguir na minha vida. O que tem oprimido a sua caminhada? É a ansiedade, a falta de perdão, o negativismo, o medo tem diminuído a sua marcha, tem pesado o seu treino, tem te trazido lentidão. Quantos de nós temos tido tanto medo? A gente tem medo de ouvir a voz do Espírito, por isso não o buscamos. Nós temos medo dele mandar a gente largar e a gente não ter coragem de largar. Nós temos medo dele ter que mandar a gente ir quando a gente quer ficar. O que tem causado lentidão no seu progresso? Qual é a roupa que você tem que trocar nessa noite? O Senhor te chama nessa noite a trocar as vestes, a trocar o fardo com Ele. O teu está cansado. A gente busca aqui pelas famílias. Quantos anos buscando algo diferente e a gente não consegue ver? A gente sabe que existe o tempo de Deus, mas a gente também sabe que às vezes a lentidão vem de nós. Às vezes a gente grita muito, a gente briga muito, a gente conta muito coisas dentro de casa que traz lentidão ao progresso de alguém dentro da nossa casa. Então hoje é noite da gente pensar. Temos um alvo a alcançar. Temos um título a conquistar e uma coroa para receber. Mas precisamos trocar as vestes. Precisamos tirar aquilo que está impedindo de nós prosseguirmos. É início de ano, irmãos. Eu queria só que a gente refletisse. Eu tenho muitas coisas que eu preciso deixar para trás, para que eu alcance o alvo. E isso não vai me impedir de ficar cansada, mas vai me impedir de ficar lenta. E às vezes a nossa lentidão tem deixado muitas pessoas irem para o inferno. Porque a gente está chegando atrasado. A gente está tão lento que quando a gente chega já foi. Quero encerrar essa mensagem de hoje te fazendo refletir. Queria que você ficasse de pé. Queria que você fechasse seus olhos para que nada nem ninguém te atrapalhasse. Essa é uma noite de renovo, igreja. É uma noite de renovar as vestes para que você volte a correr. É noite de você entender que talvez um ano inteiro você correu, você fez o seu melhor, mas você não entendeu que você tem um alvo e esse alvo precisa que você renuncie em prol dele. Você tem um alvo e para alcançá-lo precisa ter disciplina, direção. Você precisa ter um alvo e você precisa ter vestes leves. Como você está se comportando na grande corrida anual? Ela se inicia nessa noite. Mais uma corrida. Quanto tempo você tem corrido na presença do Senhor e não tem visto mudança nenhuma?
Ou quanto tempo você tem corrido na presença do Senhor, mas não tem conseguido ter um coração grato? Sabe, irmãos, nós temos que pensar se hoje você chegou até aqui, dia 4 de janeiro de 2023. Já parou para pensar quantas pessoas não chegaram? Quantas pessoas chegaram, mas ainda estão presas num leito de hospital, presas em cárceres de prisão, presas em cárceres humanos, dentro delas mesmas. Mas você e eu estamos aqui, sendo renovados pela presença do Senhor, para continuarmos a correr para o alvo, que é Cristo Jesus. Esqueça do que passou, lhe está sendo proposto uma nova etapa de preparação. E talvez nesse ano passado você se perdeu nessa preparação. E o Senhor te diz, ei, para você voltar a se preparar, volte a ter uma rotina. Você precisa de disciplina. E através dessa disciplina vai ser revelado para você a direção, que vai te dar um alvo e que vai mudar as suas vestes, trazendo mais leveza no seu caminhar. Lembre-se, sempre quando o cansaço vier, o desânimo abater os seus passos e as forças quiserem ir embora, as recompensas para os vencedores tornarão cada esforço compensador. E cada esforço será digno quando olharmos a linha de chegada e vermos Cristo nos chamando. Mateus 25:34, que ele diz, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, venham, bendito de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Essa é a recompensa para mim e para você. Se alinharmos a nossa jornada, se voltarmos a caminhar, se voltarmos a termos disciplina, se buscarmos direção, se alcançarmos o alvo e se mudarmos as nossas vestes, Ele dirá para mim e para você, ei, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, não vai ser o seu patrão que vai te dizer isso, não vai ser o seu marido, não vai ser a sua esposa, não vai ser o seu filho, não vai ser o seu melhor amigo, ei, vai ser o rei dizendo aos que estiverem à sua direita, venham, venham, benditos de meu Pai, vocês perseveraram, vocês correram, as vestes foram trocadas, vocês alcançaram o alvo, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Essa será a nossa conquista. Persevere, lute, não desiste, pois esse será o melhor ano das nossas vidas, amém? Aplauda Ele, que é digno de receber toda honra, toda glória e toda adoração. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.